ainda não falei. Obrigada, Ju, obrigada a todas, né, pelo convite. É uma sensação bem especial estar aqui. Eu até me emocionei, não sei nem porquê. É o dia. Mas, enfim, eu vou contar um pouco da história para vocês. Eu pensei bastante sobre que parte contar, porque é complexo, são muitas coisas e às vezes é difícil entender exatamente o que interessa para outras pessoas, né? Porque nem sempre o que nos toca é o que toca outros. Então também já fico à disposição caso alguém queira saber outras coisas ou fazer perguntas. Sou super aberta para conversar e para compartilhar. E queria também já começar dizendo que mesmo quando eu falo porque às vezes para narrativa facilita bastante e é uma forma também de conseguir passar mais a emoção dos momentos que foram vividos, eu tô sempre falando nós. Porque em nenhum momento eu estive sozinha, tenho muita sorte de ter pessoas incríveis ao meu redor em todos os momentos, então seja nas decisões, nos pensamentos, na construção, na ajuda, no para de quieto, eu sempre tive bastante gente legal e interessante na minha volta, então o eu é sempre nós, né? Então, começar contando um pouquinho, eu sempre tive dentro dessa empresa, né, uma coisa que as pessoas me perguntam, tá, mas tu já trabalhava? Tu já tava lá? O que tu fazia? Então, sim, eu nasci dentro da Isla, minhas fotos de criança são sentadas em melancias, em campos e sempre foi a minha vida, né? E isso é uma das coisas interessantes que torna até complexo depois entender o que pra mim é natural e que eventualmente não é pra população. Então, toda uma construção de entendimento de realmente como a gente pode ajudar e entender a distância que a gente está dessa conexão com o alimento, com a natureza. É um processo bem longo e que pra mim é cheio de nuances e desafios, porque é a minha vida, né? Eu vivi no meio das hortaliças e sempre estive lá. Ainda que eu sempre tenha estido lá, eu não estava nem um pouco preparada para assumir uma empresa aos 22 anos. Eu não fazia ideia, eu saí daquela realidade em ter um pai ali que faz tudo. Eu fico pensando assim, nossa, como essa pessoa consegue? Eu nunca vou conseguir fazer o que essa pessoa faz, é impossível, não tem como, são muitas coisas, é muita responsabilidade, é muito tudo. E eu me vi nesse momento, então, assumindo, teve uma vantagem competitiva incrível de ter 22 anos, de que a gente não tem absolutamente nenhum critério, então eu pensei, claro, é o que eu tenho pra fazer hoje, vamos lá, acordei e fui trabalhar, e assim foi. Aí eu passei mais ou menos os 2 primeiros anos fazendo, né, acordava, ia trabalhar, resolvia os problemas. Como a gente resolve isso? Como tu resolveria? Eu resolveria de tal jeito, sempre resolvia assim. E tu continuaria resolvendo assim ou tu acha que a gente pode mudar? Eu continuaria, então vamos continuar. Eu mudaria. Então vamos sentar aqui e conversar como que a gente pode mudar. E assim a gente foi muito mantendo a empresa viva. Na época ela estava fazendo 50 anos. Ela fez 50 anos em 2005, um ano, né, depois de eu assumir. Então, felizmente estava tudo bem com a empresa. Infelizmente eu não fazia ideia de por que estava tudo bem com a empresa. Então, o primeiro desafio grande que eu lidei foi o desespero de tá vendendo, tá bombando, mas por quê? Entendeu? Eu não sabia como manter aquilo, como fazer aquilo vivo. Então, uma das minhas primeiras inquietações foi essa, assim, estamos bem, mas não sei por quê. Aí, claro, passou esse período de estar anestesiada e de simplesmente tocar o dia a dia e garantir a operação funcionando. Comecei a naturalmente me perguntar, mas e aí, entendeu? Eu escolhi estar aqui, eu quero isso pra minha vida, como eu faço pra passar 20 anos fazendo isso, ou pra passar 5 anos ou 50? Faz sentido pra mim? O que eu gosto? O que eu quero? Que empresa é essa? Qual o nosso papel? Porque já é difícil ter uma empresa no Brasil, é algo extremamente desafiador para todo mundo, para qualquer tamanho, em qualquer circunstância, e acho que um pouco em todos os lugares do mundo, mas aqui tem, né, detalhes que dificultam um pouco mais. Então eu tinha uma coisa de, legal,
já entendi que eu sou, né, capaz de minimamente fazer isso aqui, mas como eu me liberto desse sentimento de prisão mesmo, sabe? Como eu faço isso não ser uma amarra e sim algo que me dê a sensação de que eu posso voar, de que eu posso fazer o que eu quiser, de que eu posso transformar numa coisa realmente legal. E aí eu comecei a refletir sobre qual era o papel da Isla na sociedade, né? Para que essa empresa existe, o que a gente está fazendo aqui. Que é muito esse transformar o que para mim era óbvio em um conhecimento concreto, real e passível de me dar diretrizes para seguir e fazer coisas novas. Porque naturalmente a gente não inovou nesses 2 primeiros anos, né? A gente na prática só respirou, sobreviveu, operou e aconteceu. E aí eu me dei conta de algumas coisas interessantes, assim. A primeira, que é bem pessoal, é que o que eu gosto mesmo é de gente. Eu gosto de pessoas, não adianta, é isso que me dá prazer. Eu gosto de sentar, de conversar, de bolar, de convencer, de ser convencida, de pessoas. É isso que eu gosto. De plantas também, lógico, né? Mas eu gosto mesmo de gente. E aí a gente começou um processo dentro da Isla de entender nosso papel. E aí então temos aqui uma cadeia, né? Que a gente chama de a cadeia da alimentação saudável. Aí a gente tá lá, na primeira ponta, né? Na que ninguém... Hoje a realidade é um pouco diferente, especialmente nesse grupo eu imagino que a realidade seja bastante diferente, mas a verdade é que 15 anos atrás as pessoas sequer sabiam que sementes existiam. Então a minha vida era, o que tu faz? Eu trabalho com sementes. Sementes? Aí a pessoa tem aquele momento assim de, claro, sementes, né? Alguém tem que fazer isso. Qual semente? Semente, sabe, no super, os pacotinhos Isla. Do bonequinho verde. Claro, a minha mãe, a minha avó, o meu tio, o meu padrinho, sim, todo mundo planta, a minha vida, conexão afetiva. Então, o que a gente tinha? A gente estava lá na pontinha desconhecida de uma cadeia extremamente importante, sem reconhecimento da marca. A marca era extremamente forte, mas não existia conexão visual com ela. As pessoas não sabiam, o losango vermelho não era claro na cabeça das pessoas. Então a gente tinha uma responsabilidade do tamanho de um bonde, um bonequinho verde que era a nossa face frente ao grande público. E falando da cadeia da alimentação saudável, ou seja, o que a gente come, né? Poucas coisas podem ser tão relevantes se a gente for pensar do ponto de vista de tamanho na nossa vida, quanto o que a gente come o dia inteiro, todos os dias, muitas vezes. Então é de fato muito significativo. E aí a gente começou a olhar para qual era a realidade dessa cadeia. Então, estamos aqui na ponta, adoraríamos conversar com todo mundo. Na época não existia Facebook, Instagram, mal, né? Internet. Então, a gente tinha um jornalzinho que a gente mandava para 30 mil agrônomos, agropecuárias, pessoas do país. E era isso, todo o nosso poder de transformação, de comunicação, residia numa embalagem de um produto e num jornalzinho impresso, que a gente mandava pelo correio. Então, eu comecei a pensar assim, se eu tenho a cadeia da alimentação saudável pela frente, eu tenho tudo isso, aí já comecei então temos algo legal aqui para fazer, né? Precisamos olhar para isso e aí eu já comecei a me sentir, eu não tô aqui no mercado de sementes, hortaliça, que é uma parte da agricultura, que é uma parte do agronegócio mundial, porque quando a gente começa a olhar assim é pequeno, e aí pra mim é desesperador, né? Então, não, eu sou parte de algo gigante, de um tamanho inestimável, de um potencial incrível, e a gente começou a olhar para os números, e basicamente a situação do Brasil, que infelizmente não mudou muito até agora, mas mudou muito em consciência e acredito muito na transformação, mas a realidade é mais ou menos a mesma, que é a gente consome 1/3 do que deveria de frutas e hortaliças por dia
E o mais importante do que isso, né? Eu acredito que a grande maioria aqui das pessoas consome mais que um copo de suco de laranja e um tomate por dia. Alguém não come frutas e hortaliças todos os dias aqui? Ufa! Mas, se a média é 150 gramas dia e 150 gramas dia não dá uma banana, a gente precisa se dar conta que no Brasil tem um mundaréu de gente que consome zero. Que não come nenhuma fruta, nenhum pedaço de uma folha de alface por dia. E aí tem um outro número que é mais recente do que esse, que é assustador, que diz: apenas 33% da população brasileira come frutas e hortaliças 5 vezes por semana. E aí a gente tá falando qualquer quantidade. Mordeu a maçã, contou uma vez por semana. Se a gente tem 67% da população que não consome nem 5 vezes por semana, e aí a gente olha para outros lugares do mundo que estão falando em 5 porções ao dia, né, de 5 cores diferentes de preferência. Então a gente realmente tem uma questão de saúde que é grave e que a gente pode atuar. Aí, bom, mapeado o problema, a situação, a nossa posição no mundo, o que a gente pode fazer com isso? E aí vem uma outra parte que é: eu não consigo ter prazer em relações meramente comerciais, né? A venda, a compra e venda exclusiva, somente baseada numa transação comercial, nada contra, pra mim, pessoalmente, não interessa, né? Eu gosto de, vamos crescer junto, o que tu precisa, o que eu preciso, o que a gente pode fazer pra mudar o mundo, porque no fim das contas, né, a gente fica aqui trocando moeda, ou seja o que for, né, não me faria todos os dias ir para uma empresa, né, passar toda a minha vida morando na mesma cidade, enfim, não seria suficiente para mim. Então, a gente começou desde lá de dentro da isla, porque não tem como eu mudar o mundo se a minha cultura interna não tá abraçada junto para isso, e já tinha pessoas ótimas desde o início do ponto zero, mas a cultura não era exatamente essa de todo mundo se abraçar e trabalhar junto por uma causa. Então a primeira coisa que a gente fez foi pesquisa interna de clima. Pessoal, como vocês estão se sentindo trabalhando nessa empresa, né? O que vocês precisam para contribuir mais? O nosso, e aí a gente sempre foi muito clara, eu sempre fui muito clara, o que eu espero dessa equipe é: eu não posso mais conviver com um clipe caído no chão e a gente passar 18 vezes por ele e ninguém se abaixar, juntar e perguntar por que esse clipe está aqui no chão. Ele precisa ir pro lixo, ele precisa voltar pra gaveta, ele precisa segurar uma folha de papel. Então, assim, eu desejava trabalhar com pessoas críticas, que entendessem o que estavam fazendo, que desejassem estar ali, que também tivessem essa motivação de todos os dias. Então começou toda uma reestruturação gigante interna, de conexão, de criticidade, de todo mundo entender o seu papel. No auge lá, né, dessa minha breve idade, a gente acreditei que não, em 2 anos aqui, ó, revolucionamos, vai estar tudo certo. Aí já comecei a botar um monte de benefício na empresa, troca o plano de saúde, faz não sei o que, faz não sei o que. O que aconteceu? A galera ficou super crítica e não resolveu nada, não conseguia bater meta, não conseguia fazer as coisas. Aí tá, não, para. Então assim, o que importa pra vocês, né? É o plano de saúde que tá pegando? E aí veio respostas do tipo: não, eu quero uma camiseta a mais pra trabalhar, porque no inverno é ruim de lavar só 2 ou só 3 e elas não secam e aí eu tenho que passar... Ah, tá, então, né? Aí às vezes as coisas são mais simples quando a gente ouve, a gente pergunta. Então eu conto muito essa história das camisetas, porque eu tava lá na Unimed e as pessoas queriam mais camisetas, então pra mim foi um aprendizado gigante entender o que é de verdade ouvir, né? Adianta a gente ficar nas aulas de administração falando, tem que ouvir o cliente, se às vezes eu não consigo ouvir a pessoa que está do meu lado, né? Morando comigo todos os dias. Então, bom, temos que ouvir. E ouvir é ouvir mesmo, é perguntar, é se interessar pela resposta, é saber o que as pessoas querem. E aí, em paralelo, a gente foi perguntar para as pessoas, né, no Brasil, para as que a gente tinha acesso no momento, que era longe de ser tudo que a gente tem acesso hoje,
que eram basicamente nossos clientes direto. E bom, o que é importante para vocês, né? Por que a Isla tá aqui dentro da tua loja? Por que a Isla não está aqui dentro da tua loja? O que a gente poderia fazer melhor? E a gente começou a fazer essas perguntas, perguntar. E a gente começou a entender que na parte da cadeia profissional, né, a principal dificuldade era o produtor, o atravessador, o intermediário que chega no ponto de venda final e o público final, e uma dificuldade muito grande de todos esses elos se comunicarem. Então era assim, né, caricaturando, o produtor planta isso porque sempre plantou, ou porque é o que o atravessador pede, que pede porque combinou com não sei quem, que chega no supermercado, que diz que não bota um produto diferente porque o cliente não quer, aí o cliente diz que na verdade nunca encontra. E na prática, mais ou menos todo mundo quer a mesma coisa, mas é sempre, né, ou o elo de trás ou da frente que por alguma razão não está conectando e as coisas não aconteciam. E aí a gente estava lá na empresa com 500 produtos disponíveis e a gente chegava no mercado ou mesmo numa feira, né, que eu até vejo a velocidade com que as feiras evoluíram, mas lá atrás, e não encontrava essa variedade, não encontrava. E aí eu comecei a refletir sobre, mas toda semana a gente fala, o Brasil fala na TV, onde for, que a berinjela faz bem para tal coisa, que o tomate faz bem para próstata, blá blá blá. E aquilo durava mais ou menos umas 48 horas, assim, então todo mundo come, mas não acontece. Aí, bom, então vamos conversar com a pessoa que come, né? O que é que tá pegando aí? Por que tu não come? E aí começou eu tenho uma crença muito forte que eu aprendi com meu pai e aprendi também vendo o mundo, que é o seguinte: não tem nenhum lugar do mundo onde as pessoas plantam loucamente e os produtores não são fortes e não são bons, os horticultores, assim como não existe nenhum lugar do mundo em que a horticultura bomba e que ninguém planta em casa. Não existe. Então, assim, para comer bem, a gente realmente precisa se reconectar com a natureza, com a planta, com o cultivo. Não tem caminho mais curto, não tem atalho. Então, vamos lá. Então é mudar a cultura mesmo. E aí, nesse momento, a gente já estava um pouco mais fortalecido, já fazia 5 anos. A gente já, não revolucionamos a empresa em 2, revolucionamos em 5, mas temos aqui uma coisa que pulsa, uma galera que quer trabalhar junto, e temos a cultura da alimentação do Brasil para ajudar a mudar, né? Lógico que a gente, nem como empresa, não faz nada sozinhos, mas a gente está aí para fazer o que a gente tiver que fazer para esse negócio. Aí a gente foi conversar então com as pessoas. Por que as pessoas não plantam? Aí basicamente vieram, né, algumas respostas do tipo: não tenho tempo, não consigo, meu dedo é podre, tudo que eu planto morre, ou não tenho espaço, ou não sei exatamente como fazer. Aí, enfim, tudo isso numa panela. O que a gente precisava? Ensinar as pessoas a plantarem, ensinar as pessoas a comerem, ajudar o produtor, o horticultor, a horticultora a produzir melhor, né, a entregar mais variedade, porque eu não acredito também que a gente vai conseguir, né, triplicar a nossa relação com frutas e hortaliças comendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, não vai dar para só com alface crespa e cenoura ralada a gente passar a se alimentar maravilhosamente bem, não vai rolar, né? Então a gente precisa que variedade chegue, né, até o público final. Então nisso a gente conseguiu definir nossos pilares. A gente já estava então no 2º ciclo de planejamento estratégico, e aí a gente enxergou, bom, a gente precisa dar acesso, a gente precisa dar educação, a gente precisa, né, de conexão, entrega com tudo isso. Aí começou a parte realmente divertida, né, de tudo isso, que foi, então quem comunica, né, sobre comer? Precisamos conectar com quem comunica sobre comer. Aí a gente entendeu, não, a gente precisa comunicar com
com quem cozinha, né? Com o chefe de cozinha, com as pessoas que têm restaurante, com esse povo. Vamos ter que falar com o alfa desse negócio. E a gente precisa também do alfa que planta, e a gente precisa também se comunicar com essa pessoa que está no campo produzindo tudo isso, para que ela se conecte com todos esses elos no meio e que a gente, de preferência, faça todo esse povo conversar e chegar num resultado legal. Várias coisas muito interessantes começaram a acontecer. A gente foi... Nesse meio tempo nasceu a comunicação digital, né? Então, essa lógica de rede social, de tudo. Eu tive uma amiga incrível que há muitos anos atrás, logo que tudo isso começou, disse pra mim assim: Diana, a Isla tem que ter um Instagram e tem que ter um Facebook. E agora isso tudo parece muito óbvio, mas não faz nem 10 anos que isso aconteceu e não era óbvio. Eu, sério? Eu sou pessoa que não teve nem Orkut. Tipo, não, entendeu? Eu faço pra ti, deixa aí. Eu vou fazer o Instagram da Isla e depois a gente conversa. Aí nós tava lá do auge dos nossos 300 seguidores. E eu comecei a, beleza, vou entrar nisso. Aí me conectei, entrei, comecei a viver o negócio. E aí comecei a entender que a gente sai da realidade jornalzinho para 30 mil pessoas para a realidade falar com todas as pessoas do mundo, falar com todas as pessoas do Brasil, que queiram falar com a gente, logicamente. Mas é uma sensação incrível. A gente começou a trabalhar nisso, começou a, em paralelo, 2 grandes frentes. Então, falar com as pessoas sobre, né, essas 3, na verdade 3, né? Como plantar, como produzir melhor e como consumir o produto. E nesse momento a gente nasce a Colheita dos Chefes, que é um evento incrível, assim, pra nós. Pra mim é o dia mais legal do ano, porque a gente começou a viver coisas do tipo: eu nunca tinha visto uma pessoa pegar um tomate e não apertar ele, né, pra ver se era duro ou se não era duro. Eles pegavam o tomate e levavam ao nariz. Então, cheirar um tomate, cheirar uma berinjela, provar um quiabo cru, e aí eu comecei a ficar, cheirar tomate. Tomate tem cheiro, dá pra saber antes de morder se é doce, se não é doce. Então, me abriu uma janela gigante de entendimento desse produto que estava ali na minha vida toda e que não era claro pra mim. E aí a conexão com o sabor ganhou uma força tremenda em toda a nossa pesquisa, em tudo, porque é super complexo, né? A gente... Pensem que a gente agora tá pensando na semente que a gente vai vender em 2022, assim. Então são muitas etapas, são muitos ciclos. Hoje a gente já tem quase 700 variedades diferentes de semente na linha. Então é toda uma rede super complexa para atuar. Em paralelo a isso, a gente fez uma conexão com uma pessoa super legal também, que é a Carol Costa, que é a deusa do ensinar a plantar, porque tem uma comunicação super aberta e tranquila, e brinca e faz. Fizemos várias temporadas de websérie de como plantar, e aí também tem aqueles momentos assim, a gente fez a primeira, como plantar em vasinho pequeno, em floreira, num canteiro, várias coisas. Aí a segunda já era ervas, tomates, melões e melancias e não sei o que. E aí a galera lá no Facebook, como eu semeio? Socorro! Volta, né? E aí de novo aquela coisa lá da Unimed, né? O que as pessoas ainda não sabem? Não adianta eu estar lá no tomateiro, na sacada do apartamento, e a pessoa ainda não entendeu como botar a semente dentro da terra, né? Que profundidade botar, tem que dar água todos os dias, não tem. Aí a gente voltou, fez uma 3ª temporada, que foi a mais básica de todas as que a gente já fez. Então, como semear, como ajudar a crescer, como alimentar, como colher, como fazer todas essas coisas. Então, né, sempre esse retorno de ouvir de verdade. Aí, claro, chegou um momento que a gente, né, ontem a gente estava vendo o relatório da nossa comunicação digital. Hoje a gente,
cruza por 5 milhões de pessoas por mês. Então, assim, é muita diferença de 30 mil jornalzinhos para 5 milhões de pessoas por mês. E a parte mais incrível, ainda que a gente não esteja comendo maravilhosamente bem, ainda que a gente não tenha conseguido conectar todos os elos e todas as pessoas e fazer tudo que a gente sonha, e felizmente agora eu não tenho mais 22, eu tenho 37, então a paciência ela já foi absorvida e eu tô tranquila que leve mais 10 anos. É maluco quanto mudaram as perguntas, mudou o que as pessoas desejam saber, mudaram quais são as curiosidades. A gente tá num nível que para responder as perguntas do Facebook, às vezes a gente tem que juntar 4 pessoas numa sala e vamos lá. Vamos se jogar nessa discussão aí, né? Estamos discutindo o íntimo do íntimo do íntimo da conexão da planta, da técnica de cultivo, de como fazer, qual que é a melhor, é hidroponia, é orgânico, é agrofloresta, é aquaponia, é cultivo convencional, enfim, né? Tudo tem o seu lugar, o seu momento, o seu estágio de desenvolvimento, tudo pode evoluir, pode melhorar, e como a gente se posiciona nisso. Então, é uma alegria muito grande sentir que a gente está, como população, prestes a evoluir. Eu acho que a gente vai comer muito melhor na próxima década do que a gente comeu nas passadas. Me sinto muito feliz de fazer parte desse processo, de ter feito parte dessa mudança. Me sinto extremamente motivada para continuar nisso. E acho que o meu grande aprendizado, no fim das contas, é muito de a gente entender qual o tamanho do sonho, né? Qual o tamanho da coisa que nos move, aonde a gente consegue enxergar. Porque quando eu dizia, gente, há 10 anos atrás, não, vamos mudar a cultura da alimentação. As pessoas olhavam para mim. Sério? Claro. Tá, se tu não quer vender tomate salada, longa vida, que já é um mercado de milhões no Brasil, que não sei o quê. Bom, até quero, né? Claro que eu gosto de vender, né? Eu preciso vender para continuar existindo. Se a Isla não vender, infelizmente eu não posso fazer nada disso que eu tô contando. Mas assim, se é isso que eu quero fazer da minha vida, não, eu quero vender o tomate mais saboroso do universo. É isso que eu quero fazer. Tá, mas e aí como que tu vai convencer o produtor? Como tu faz isso? Como tu vai aquilo? Então, assim, realmente parecia impossível há uns anos atrás. E a grande verdade é que hoje a gente tem, né, entre muitos outros exemplos incríveis, um produtor orgânico entregando tomate tigre, berinjela bilbo, tipo, coisas incríveis, saborosas, cheias de nutrientes, em 700 pontos de venda de todo o Brasil, um ser com qualidade, com rastreabilidade, com, né, saúde, com limpeza, com uma produção incrível, com as famílias de produtores felizes. E isso era impensável há 10 anos atrás. Então, a gente vive um momento muito difícil do nosso setor, né? Acho que da sociedade como um todo. A gente está questionando tudo, a gente está revendo tudo. Às vezes dá uma sensação que nada, né, que nada do que a gente tem agora serve. Tipo, ó céus, entendeu? Tudo deveria ser diferente, o que que eu faço? E acho que muito do que eu tenho para passar e para contribuir com a sociedade é essa visão de vamos olhar para as coisas boas, sabe? Vamos olhar para tudo que a gente já conseguiu evoluir, que não é pequeno, né? Eu posso dizer que infelizmente a gente ainda não come as 400 gramas mínimas por dia, ainda estamos longe de chegar nesse ponto, não atingir esse objetivo pessoal que eu tenho com o Brasil, mas a evolução que a gente tem é tremenda, sabe? E eu acho muito importante que ela seja reconhecida e que a gente veja e que, enfim, se apegue às coisas boas e às ações positivas para que a gente consiga continuar e consiga se motivar, acordar e continuar fazendo. E enfim, acho que é um pouco isso. Uau.